E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Ellen com uma pessoa especial que vai contar uma história impactante que com certeza vai incentivar a sua vida. Porque nossa missão é essa, somos um ponto de luz em meio ao caos do mundo. Hoje nós temos a presença especial do pastor Senério Batista Santos, ele que tem 36 anos, 13 anos de experiência no ministério, filho de Nilva Gonçalves e Manuel Batista. Senério é casado com Anne Ferraz e juntos eles têm 2 filhos, Inês e Davi. Como pastor, Senério tem sido um líder dedicado e comprometido em sua igreja local, a Max, Ministério Apostólico Cristo Salva. O pastor Sena é o nosso convidado do episódio de hoje no Pod Ellen. Seja bem-vindo, pastor Sena, que bom tê-lo aqui. Se sinta à vontade no podcast aqui, o Pod Ellen. Deus abençoe sua vida e com certeza eu sei que hoje você vai contar uma história aqui que vai inspirar muitas vidas. Amém. Muito obrigado, Ellen, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Que bacana. Pastor, a gente já quer começar assim, saber como é que foi sua infância. Você cresceu no Evangelho ou você conheceu Jesus depois? Conta pra gente como é que foi. Então, eu cresci num lar evangélico, né? Minha mãe, ela se converteu antes mesmo de eu nascer. E sempre, desde que eu entendo por gente, ela me levava para a igreja, né? Desde que eu era criança. Mas eu acredito que todas as pessoas, mesmo aquelas que cresceram na igreja, tem aquele momento da conversão, né? Porque tem aquele ditado que fala assim, filho de peixe, peixinho né? Mas no evangelho não funciona assim, né? Então, às vezes o pai é crente, o pai é cristão, mas o filho precisa daquela experiência. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive a minha experiência com Deus, né? Que foi naquele momento que eu percebi realmente que eu me converti ao Senhor, né? Sim. E como é que foi essa experiência? Onde foi? Por que se deu essa experiência? O que veio antes para que chegasse nesse ápice? Então, essa experiência assim, foi algo assim, marcante, porque eu já contei esse testemunho algumas outras vezes. Eu sempre tive uma promessa de Deus sobre a minha vida, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim, olha, Deus me falou que você foi chamado para ser um pregador do evangelho. Isso que minha mãe me falava. E eu acreditava, eu guardava aquilo no coração, mas eu não entendia muitas coisas, né, a respeito da fé, do evangelho. E aí parece que aquilo estava adormecido no meu coração. E aproximando-se os 15 anos, eu comecei a ter um momento muito conturbado na minha vida espiritual, porque eu comecei a ter muitos pesadelos noturnos. Nossa. E eu comecei a sentir algumas angústias, algumas tristezas. Eu acho que esse período que muitos adolescentes passam, né? Então é um período da adolescência muito complicado. E eu lembro que numa noite eu sempre tinha pesadelos quando eu ia dormir. Eu ia dormir e eu sabia que aquela noite eu ia ter um pesadelo. Já era uma coisa terrível. E teve uma noite que foi algo mais forte, né? Foi algo mais forte, mais espiritual. E eu percebi uma presença maligna no quarto onde eu estava dormindo. E eu lembro que a porta do quarto estava assim, um pouco aberta. E de repente eu vi uma sombra se projetou na porta e veio em minha direção. E quando veio em minha direção eu percebi que era algo espiritual, né? E era aquela presença maligna que estava produzindo aqueles pesadelos e toda aquela angústia que eu estava sentindo, aquela opressão. Mas eu entendo também que o mal, né? O mal não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, mas o inimigo ele sabe das promessas que Deus tem na nossa vida, né? Então ele persegue aquelas pessoas que têm um chamado. Sim. Foi assim na Bíblia também, né? Moisés e tantos homens que Deus tinha um plano foram também perseguidos, né? Pelo mal. E aí eu percebi que era uma perseguição maligna e aquela noite eu fiz uma oração. Eu estava naquela angústia ali, naquele pesadelo, naquele tormento, achando que eu ia morrer. E de repente eu fiz uma oração a Deus naquele quarto. Eu falei assim, Deus, eu lembrei das promessas, lembrei do que minha mãe falava, de que eu ia ser um pregador do evangelho, que eu ia ganhar almas para Jesus. E eu fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor me livrar dessa opressão, porque mesmo que eu era da igreja, eu estava debaixo de uma opressão, né? Porque eu não era liberto. E quando eu falei, se o Senhor me livrar, então eu
eu vou cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Eu quero viver para o Senhor, eu quero ganhar almas. E instantaneamente, no momento em que eu falei isso, eu acordei. E quando eu acordei, eu senti um alívio muito grande. E eu falei assim, não foi por acaso, não foi uma coincidência. E no outro dia, eu lembro que minha mãe sempre me chamava para ir para os cultos. Eu já estava naquela fase da adolescência assim que não queria ir, né? E aí eu nunca ia. Então ficava um tempão sem ir na igreja, e quando eu ia eu não entendia nada do que o pastor estava falando, bem desinteressado mesmo. E no outro dia eu que falei com a minha mãe, falei assim, mãe, eu quero ir para o culto hoje. Aí ela até tomou um susto, né? E ela falou assim, então a gente vai lá hoje. E eu fui com ela. E naquela noite eu lembro da palavra do pastor, e o pastor falava de um encontro com Deus, que Deus marca encontro com pessoas. E ele falou assim, se você sente que é para você essa palavra, levante a sua mão, ou coloque a sua mão no seu coração. E eu estava tão preso que eu não consegui fazer nada, não consegui colocar a mão, não consegui levantar a mão, de tanta timidez, eu era muito tímido, não conseguia falar em público, e principalmente na igreja assim, né? Mas aí quando eu cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto, no outro dia que eu tive esse pesadelo, né? E eu fiz essa oração, aí eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é real, aquele pastor falou que o Senhor marca encontro com pessoas, então eu quero ter uma experiência com o Senhor, porque eu só ouvi falar do Senhor, né? Desde que eu nasci, fui para a igreja e tudo, mas eu não tenho experiência, eu não conheço o Senhor. E eu fechei a porta do quarto, eu lembro como se fosse hoje, e eu levantei minhas mãos e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, uma presença de Deus tomou o ambiente. Glória a Deus. Uma coisa tremenda, assim, que com palavras eu não posso expressar. Só quem já sentiu, né? Sim. E aí eu fui sentindo uma paz. E aquela paz foi inundando o meu ser, foi de dentro para fora. E eu entendi naquele momento que Jesus é real, que Jesus é vivo, que Jesus ressuscitou e que não se trata de uma religião. Porque na adolescência, muitas vezes, a gente pensa assim, esse negócio de igreja, esse negócio de buscar Deus, isso é coisa de gente mais velha, isso é coisa de religião. Mas quando aquela presença de Deus invadiu aquele quarto e a atmosfera do meu quarto mudou, e eu senti aquela paz que encheu o meu ser, então eu percebi que o Evangelho é real, que Jesus é real, que Ele está vivo e que não se trata de uma religião, né? Mas é vida mesmo. Sim. E depois daquele dia, nunca mais eu tive pesadelo. Glória a Deus. E já comecei a pregar o Evangelho. Lembro que eu fui na escola, naquela semana, e falei com a diretora. Falei assim, olha, eu era bem tímido, mas aí eu falei assim, olha, próximo recreio eu quero pregar, quero falar de Jesus aqui na escola. E aí ela me deu a oportunidade, eu já falei na escola, e depois eu comecei a pregar para os meus colegas, para as pessoas, comecei a pregar na igreja, e eu comecei a testemunhar. Foi algo tão natural que a timidez saiu assim instantânea, né? Assim que eu tive a experiência. Deus fez a obra completa. Deus fez a obra. Então foi um milagre, né? Sim. E nesse primeiro momento, assim, você viveu aquele primeiro amor que o cristão sempre vive, né? Então, além de pregar o evangelho, você entendeu naquele período que você tinha um chamado pastoral ou foi muitos anos depois? Quando se deu esse entendimento? Então, como eu te falei, como eu nasci num lar cristão, né, e minha mãe, ela sempre falava comigo que Deus tinha um chamado para minha vida, só que eu não tinha tido ainda essa confirmação pessoal, né? Sempre era a minha mãe que falava, mas quando as nossas mães falam alguma coisa, né, geralmente elas têm razão, né? Verdade. E como que eu me descobri nesse chamado foi igual, como te falei, na primeira experiência que eu tive com Deus, já veio aquela vontade de testemunhar de Jesus. Eu penso assim que a questão não era nem ter o título, né? De pastor, nada disso, mas só o desejo simples de testemunhar de Jesus. E eu creio que o ministério pastoral, depois ele aconteceu de uma forma natural, assim. A igreja, ela só reconheceu aquilo que Deus já estava fazendo através de mim, né? Sim. Mas no começo, o intuito, como você falou, eu nem pensava assim, eu vou ser um pastor. Você não imaginava? Não. Assim. E o meu desejo era falar de Jesus, era servir, qualquer coisa que tivesse na igreja eu queria fazer. Glória a Deus. E como é que você foi impactando as pessoas assim ao seu redor? Porque
ali as pessoas foram vendo, né, a transformação na sua vida. Como é que gerou esse impacto? Como é que foi? Teve alguém que naquele primeiro período ali da sua juventude acabou se convertendo por causa do seu testemunho? Como é que foi tudo isso? Então, é interessante que naquele tempo, naquele período, eu congregava na Igreja Batista Missionária, né, do pastor Pedro. A minha igreja, gente. Essa igreja, um homem de Deus, uma igreja muito abençoada. E eu devo muito da minha formação também à Igreja Batista. Pastor Pedro, né? É uma bênção. E assim, o pastor Pedro, ele sempre deu oportunidade para as pessoas ministrarem, pregar lá na frente, né? E eu era bem novo, né? Eu tinha uns 16, 17 anos. Mas ele me deu essa oportunidade. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei no domingo lá na igreja foi sobre Davi e Golias. Eu procurei um tema mais simples, né? E eu falei, vou ver o que vai dar. Eu estava nervoso e tudo, só que o que acontece? Quando terminou a pregação, eu percebi que as pessoas foram tocadas, né? Sim. E a gente percebe quando Deus está trabalhando, né? Não é pela nossa glória, não é para minha glória, mas é porque a gente percebe quando Deus, ele faz algo através da nossa vida, né? E o dia que eu preguei, primeira vez que eu preguei lá na igreja, sabe aquela sensação que você tem assim, eu nasci para fazer isso. Eu acho que é como se... É uma convicção interior, né? Interior, testemunho interior. Né? Eu creio que todos temos uma vocação, sim, né? Sim. Uns têm vocação para ser médico, outros têm vocação para ser professor e tantas outras áreas. Mas quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu percebi que Deus me chamou realmente para isso, para falar do amor de Deus, né? E meus colegas, alguns colegas, como você falou, começaram a se converter, começaram pelo meu testemunho também a se aproximar de Jesus. Então foi uma coisa bem assim, natural, espontânea, né? Glória a Deus. E aí você ficou esse período na Batista, você se recorda assim quantos anos mais ou menos que você ficou e quando se deu assim a sua saída da Batista para outro ministério? Qual ministério foi? Foi direto para a Max ou teve algum outro? Isso, então. Quando eu me converti, eu tinha 15 anos, mas eu já cresci na igreja, mas Sim. Eu tinha 15 anos. E eu fiquei dos 15 aos 22, então eu fiquei 7 anos já trabalhando no ministério, não como pastor, mas como cooperador e pregando o Evangelho na Igreja Batista. Professor de escola dominical, multiuso, louvor. Tudo que precisava, tudo que precisava eu fazia, né? E foi nesse período, final de 2004, período de 2004, 2005, que eu conheci Anne, né, que é minha esposa hoje. E só que quando eu conheci Anne, foi uma coisa assim, foi até uma situação inusitada, né? Porque eu estava naquele fogo do primeiro amor e eu só queria orar, ler a Bíblia. Eu ia com meus colegas para o monte, buscar a Deus. Eu não pensava em relacionamento. Eu só tinha 18 anos de idade, né? Então eu nem pensava e nem trabalhava também. Então eu não tinha condições de casar. E eu era da Batista e a Anne era da Cristo Salva, né? E teve uma conferência lá em Pavão e nós fomos convidados para ir. Foram algumas caravanas, foi uma caravana da Cristo Salva, outra caravana da Batista. E eu fui na caravana da Igreja Batista. E quando eu cheguei lá, eu conto essa história, uma história assim estranha, né? Mas assim, foi algo assim que até hoje a gente não consegue entender muito bem o que aconteceu. E era um ginásio, e aí eu estava lá em cima, tinha uma galeria e a Anne estava lá embaixo. Aí de repente aproximou de Anne um garoto, um menino assim, descalço, com roupa assim bem simples e bem cabeludinho, parecendo um menino assim de rua mesmo. E ele aproximou de Anne e falou assim, tá vendo aquele rapaz ali? Lá na galeria. E ela falou assim, sim, tô vendo. E eu tava lá em cima e eu vi ele olhando para mim e apontando para mim. Eu falei, o que ele tá apontando para mim? Aí ele falou com ela assim, você vai casar com ele. Caramba. Aí ele foi correndo, subiu a escada na galeria e chegou lá para mim, me puxou pela camisa e falou assim, tá vendo aquela moça ali? Você vai casar com ela. Gente. E ela ficou toda sem graça, eu fiquei todo sem graça. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço a menina direito. E tudo ficou naquela, né? E aí ele voltou de novo em Anne e falou assim, olha, eu sei onde você mora lá perto do ginásio, você mora perto de uma praça. E
para que seja confirmado isso que eu estou falando com você, eu estarei indo lá te visitar. E sumiu. Nunca mais a gente viu esse menino. Então, assim, até brinco com ele, falo assim, será que não era um anjo? Porque foi algo muito sobrenatural. E aí, quando eu conheci, depois disso, a gente, não foi depois disso exatamente, mas aí a gente começou a ter um sentimento um pelo outro, só que eu tinha um dilema, né? Eu não tinha emprego, eu não tinha, tinha nada, né? E aí, eu lembro que o pastor Liberalino, da Presbiteriana, um dia eu estava ministrando na igreja, ele me viu ministrar, pregar o evangelho, e passaram alguns dias, ele me parou na rua. Ele falou assim, olha, Deus tem me incomodado para te ajudar de alguma maneira. E você não quer fazer um seminário? Falou comigo. Aí na hora eu falei assim, a oportunidade que Deus está me dando, né? Eu vou fazer esse seminário. Só que eu estava começando um relacionamento com o Anne. Aí eu falei assim, agora, como é que eu vou fazer? E aí eu cheguei para a Anne e falei assim, Anne, tem uma proposta para mim, fazer um seminário para mim estudar, fazer teologia. É o sonho que eu tenho. E eu vou ter que ir, falei com ela. Porque se eu ficar aqui, eu não posso casar. E a oportunidade surgiu agora e é o tempo que eu preciso para que as coisas possam se encaixar também. E aí eu fui para São Paulo, morei lá em São Paulo 1 ano, né, em Vargem Grande Paulista. E foi um período muito, assim, difícil, mas de muito aprendizado, né? Aprendi muito lá em São Paulo e foi um período muito bom. E aí eu voltei. Na realidade, quando eu estava em São Paulo, em 2007, faltava mais 3 anos para terminar o curso. E eu, num período de oração, eu comecei a orar. E Deus colocou uma convicção forte no meu coração que eu tinha que voltar. E eu não sabia o porquê, mas Deus falava comigo que tinha uma obra comigo aqui nessa cidade. E foi nesse período que Anne estava no quarto orando também. E Anne, ela tinha um problema de visão. Depois, talvez ela vai até ter a oportunidade de falar aqui também. Ela tinha hipermetropia e ela usava aqueles óculos fundo de garrafa, né? E depois ela começou a usar lente. E ela fez uma oração. Eu estava em São Paulo e naquele dia ela falou assim, Deus, eu te entrego tudo que eu tenho de mais precioso. Eu entrego o meu relacionamento. Quando ela entregou o relacionamento, eu tinha dado uma aliança para ela de compromisso. Ela colocou diante de Deus em oração e chorando. Aí de repente, quando ela colocou o nosso relacionamento nas mãos de Deus, ela percebeu que ela estava conseguindo ler sem óculos. Nossa. Aí, meia-noite na casa dela, ela começou a gritar e chorar, e acordou o pai dela. E ela até falou comigo, Sena, você lembra que é aquele menino que lá em Pavão que me encontrou lá, ele falou que queria me visitar, e eu creio que foi uma visitação de Deus, e eu fui curada na hora que eu entreguei o meu relacionamento. Deus não queria o relacionamento, Deus queria a entrega, né? Sim. E aí foi que eu voltei, e quando eu já voltei decidido a casar, né? E foi aí que eu vim para Cristo Salva, porque a família de Anne foram os fundadores da igreja, né? Os tios, e para mim seria mais fácil Sim. adaptar do que ela também, pelo contexto da família dela, né? E foi muito tranquilo. Eu também conversei com o pastor Pedro, e foi assim, não teve nenhum atrito, foi bênção os anos que eu passei lá. E aí eu casei. E como é que foi esse casamento que você falou que não trabalhava? Ah, tá. Como é que foi? Conta aí o testemunho de como é que foi esse casamento, como é que vocês conseguiram casar? Aí, o que acontece? Quando eu voltei, eu não trabalhava, igual eu te falei. E aí, eu lembro que o tio de Anne, ela trabalhava com vendas, né? E naquela empolgação, assim, de jovem, né? Eu pensava assim, eu vou viver do ministério, vou pregar, né? Só que foi passando o tempo, eu percebi que não era bem assim que as coisas funcionavam, né? E aí o tio de Anne, ele tinha uma representação de vendas e ele me fez essa proposta. Ele falou assim, Sena, estou com uma pasta aqui e eu quero que você trabalhe com vendas para que me ajude na região, porque a região minha é muito grande e eu vou também trabalhar em outra área e não vou dar conta. E aí eu entrei nesse período de vendas para aprender, e foi um desafio, porque assim, eu nunca tinha lidado com outras pessoas, assim, eu falava,
mas falava na igreja, né? Ou na escola e tudo. Mas eu tive que encarar mesmo as pessoas nos seus comércios, e aí era mais um desafio que eu tinha que vencer, né? E venceu, né? E venci. Chegava assim, com vergonha, com timidez, oferecia um produto com uma pastinha na mão, e aí Deus foi dando a vitória. Aí eu comecei a comprar as coisinhas para casar, comprei uma geladeira, comprei um fogão, aluguei uma casa, e aí Deus começou a abrir as portas, né? Glória a Deus. Pastor Senna, você acredita que, apesar do trabalho, o casamento foi pela fé? Eu acredito que sim. Foi muitos desafios e desde o momento em que eu decidi, né, que eu ia me casar, Deus foi abrindo as portas, né? Eu sempre falo com jovens, hoje em dia, que nós temos que dar passos de fé. E eu vi milagres acontecerem, Deus provendo de maneira sobrenatural, né? E às vezes a gente tem jovens hoje que falam assim, eu não vou casar por causa da minha condição, mas se Deus tem um propósito para aquele casal, e eles colocam diante de Deus, os milagres acontecem. Eu sou testemunha disso, né? Pelo que eu vivi. Glória a Deus. E a gente vê hoje muitos testemunhos de como Deus provê, né? Quando a pessoa se posiciona e fala, não, eu vou casar. E Deus começa a prover de onde a gente nem imagina, né? E Deus vai fazendo e a pessoa realiza ali um sonho também do coração dela, que é se casar e cumprindo algo que é bíblico também. Verdade. Pastor Senna, conta pra gente como é que foi o período aí, depois que você casou, quando veio os filhos, como é que foi toda essa questão familiar, e conta pra gente como é que é hoje também, essa relação com a família e também com o ministério, como você concilia família, ministério e seu trabalho, que você é representante de vendas até hoje, né? Conta pra gente como funciona tudo isso. Então, eu creio que depois que a gente passa por alguns períodos na nossa vida de adolescente, né, da juventude, meio conturbado, a gente vai amadurecendo, né? Sim. E eu casei muito novo. Eu casei com 23 anos, acho que a Anne tinha 20 anos, né? Eu casei de 22 para 23 anos. E é um desafio, né, casar tão jovem assim. Mas eu creio que por eu sempre ter buscado em Deus, eu creio que as coisas se tornaram mais fáceis, né? Porque a minha esposa também tem o mesmo chamado, então ela compreende, né? E assim, a gente entende o desafio que Deus nos dá, então foi bem mais fácil. Talvez se eu não tivesse casado com uma pessoa que tivesse esse mesmo chamado, seria um pouco mais complicado, Sim. né? E ter os filhos foi uma bênção, né? Mas assim, é aquele desafio de sempre, né? Sim. Tem que, às vezes tem na hora do culto ali, os dois dá o maior trabalho para sair, tem que sair arrastando menino, e o menino dorme no culto, e é assim. É um desafio, e a gente trabalha com jovens também. Sim. E também tem as vendas, né? Sim. Que até hoje eu estou representante comercial, e foi bênção de Deus. Eu vejo que é um lugar que eu posso alcançar também muitas pessoas, né? Então hoje eu conheço muitas pessoas também fora do ambiente da igreja e que são meus amigos também, não só aqui em Águas Formosas, mas na região. Sim. Então foi uma porta que Deus abriu e é bênção de Deus na minha vida. Esse contato que você tem com essas pessoas acaba também te dando oportunidades que talvez você não teria, né? De estar falando de Jesus ali, às vezes uma conversa natural e as pessoas ouvindo sobre Jesus de forma muito simples e muito natural. Eu creio que o desafio é a gente testemunhar Jesus sem muitas vezes ficar falando o tempo inteiro, né? A própria vida, né? A própria vida, né? Até porque, assim, fica até um pouco chato, né? Se toda hora você ficar falando de Deus, né? Da igreja e tal. Então, assim... Ao invés de trazer, acaba afastando a pessoa. Exatamente. Então, assim, às vezes tem cliente meu que nem sabe que eu sou pastor. Uhum. Ele sabe que alguém falou, que alguém fala, mas é uma relação profissional mesmo. Sim. Mas sempre que surge uma oportunidade, às vezes já aconteceu de clientes que estão passando por um momento difícil, pedem oração, oro por eles, já contaram a vida deles, já desabafaram. Então, assim, é uma coisa, como você falou, uma coisa bem assim, natural mesmo, espontânea. E que bom que Deus me colocou também nesses ambientes, né? Que bom. Pastor, você falou das crianças no culto. A gente entende que é de extrema importância que os pais levem as crianças para a igreja, né? Alguns pais, eles acabam deixando os filhos em casa porque os filhos a trabalho, não vou levar para a igreja, e o filho não cresce naquele ambiente de igreja.
O quão importante você acha que é levar os filhos para a igreja igual vocês levam? Eles, assim, desde pequenininhos estão crescendo ali na igreja, naquele ambiente. Quão importante é isso? Olha, assim, eu acho que é muito importante, é de suma importância. Eu pego o meu exemplo também, né? Eu, assim, mesmo que eu tive aquela experiência pessoal com Deus que eu contei aqui, mas eu tive uma base, né? Sim. Eu lembro que quando eu era criança, muitas vezes eu não estava com vontade de ir para a igreja, mas minha mãe, ela me forçava a ir, né? E isso foi bom para mim. Eu agradeço a Deus pela vida dela, né? Porque a criança às vezes ela não quer ir mesmo não, né? Mas o pai tem que ter esse entendimento que é o melhor lugar para que a criança esteja aprendendo sobre as verdades de Deus. E depois que a criança se tornar um adolescente, ou depois que ela se tornar um jovem, um adulto, ela tem a semente plantada no coração. Então, por isso, os meus filhos, eu tenho esse compromisso com eles hoje, o que eu puder fazer para estar ensinando eles, enquanto eles são criança, né? Sim. Enquanto estão na minha responsabilidade, eu sempre tenho esse zelo por estar levando eles para que eles possam aprender mais da palavra de Deus, né? Isso aí, amém, pastor. Você falou que trabalha com jovens, né? Você e Anis estão nesse trabalho com jovens. Fala pra gente o que os jovens têm experimentado em Deus nesses últimos tempos e também como foi o início lá atrás, quando começou esse Ministério de Jovens, dentro da sua liderança, um pouquinho também de como começou a Casa de Paz, que hoje é muito conhecida, mas foi difícil no início, quais foram os maiores desafios de lá para cá e o que os jovens têm vivido hoje? Então, assim, o Ministério de Jovens foi, por incrível que pareça, foi algo assim que eu não esperava. Assim, eu nunca me vi assim, com o perfil de pastor de jovem. Porque, às vezes, a maioria dos pastores de jovens, eles têm, assim, às vezes, um linguajar mais de jovem, teve um passado, assim, mais, né, pesado, bebia... Você achou que você era muito tranquilinho para mexer com jovens? Eu tenho aquele testemunho do ex-nada, né? Nunca fui nada. Então, eu nunca imaginei assim, né? Porque às vezes você vai pregar para jovens que vivem coisas ou viveram coisas que você não viveu. Então, eu mesmo tinha essa coisa comigo. Eu pensava assim, não é para mim. Eu tinha aquela vontade de pregar o evangelho, sempre preguei, falei do amor de Deus, mas eu não me via assim. Engraçado que as coisas acontecem naturalmente, né? Mas eu sempre tive companheiros de oração. E os companheiros que eu tinha de oração eram jovens, porque a maioria das pessoas chegam numa fase mais adulta, né? Tem muitas ocupações, tem muitos, né? E o jovem tem aquela disponibilidade. Sim. Às vezes, vamos orar lá na igreja, vamos orar no monte, e uma pessoa mais velha não vai, mas você tem um jovem, um adolescente, ele acaba indo, ele está disponível, né? Sim. E foi o que aconteceu comigo. Comecei a enturmar com a meninada para a gente orar junto. Então, não tinha nada para fazer no meio de semana, à noite, vamos orar. Aí a gente ia orar. E aí, Deus foi agrupando esses jovens e eu comecei a perceber que Deus começou a me usar para orientar eles. Porque, o que eu percebi? Embora eu não tivesse uma vivência assim das coisas fora da igreja, mas... Deus me deu uma palavra para eles, né? Um fundamento para trazer para eles. E eles começaram a me aproximar e perguntar sobre muitas coisas, né? Sobre as coisas da Bíblia. Eu vi que eles começaram a ter sede e fazendo muitas perguntas. Então foi isso, foi uma coisa assim, mais de ter companheiros de oração que virou depois, né? Os discípulos, né? Sim. E filhos espirituais, amigos, né? A relação que eu tenho com eles hoje é assim, de muita amizade, né? Sim. E como é que começou a Casa de Paz? Então, aí a Casa de Paz já foi um desafio que meu pastor, né? O pastor Armando, o apóstolo Armando, ele me propôs, né? Na época a gente estava com o trabalho de jovens na igreja, mas o trabalho de jovens nosso era no sábado, né? E eu acho que, pelo menos aqui na nossa região, é um grande desafio fazer um trabalho de jovem no sábado, porque sempre tem alguém que está indo para um sítio, tem um parente que tem uma roça e vai para a roça, e tem um casamento, tem uma festa, então nunca acontecia. E aí, o meu pastor me fez esse desafio, né, da gente fazer uma reunião numa casa, e nessa casa a gente chamar jovens, ia ser na verdade uma célula, né? Sim.
uma célula que englobasse todos eles e que pudesse trazer um ajuntamento. E aí a gente colocou esse nome Casa de Paz. E nós não tínhamos uma casa ainda, não tínhamos um local. E o tio da minha esposa, ele tem uma casa que tinha uma área, né? E meu pastor até falou assim, o que você não propõe para ele, para a gente fazer a Casa de Paz lá? E na hora eu até pensei, será que ele vai querer? Porque assim, toda semana tem que entrar na casa dele, né? E tudo. Será que vai funcionar? A gente sempre fica naquela dúvida, né? E aí ele aceitou. Prontamente, não, a casa está aberta e tudo. E a gente começou, acho que em 2017, 2018. E a gente começou lá com 6, 7 jovens, né? Poucos jovens mesmo. E toda quinta-feira que a gente começou a fazer o trabalho, a gente percebeu que jovens foram chegando. E de repente começaram a chegar mais. De repente a gente estava reunindo 20 jovens, aí depois 30 jovens. E a gente chegou a reunir lá, antes da pandemia, mais de 120 jovens. Glória a Deus. E sempre que tinha Casa de Paz, eu falava assim, olha, nós vamos apresentar os nossos convidados, mas nós só vamos apresentar quem está aqui pela primeira vez. Se você já viu mais de uma vez, nós não iremos... Já é de casa. Já é de casa. E aí era impressionante, toda quinta-feira, jovens que estavam indo pela primeira vez, levantavam a mão 5, 6, 7, 10 jovens. Aleluia. Então, assim, foi algo também sobrenatural, né? É a mão de Deus, não tem a mão de Deus, não tem explicação, porque não tinha nada assim demais, era só um louvor, a palavra simples, uma pipoca no final. A pipoca no final, eu acho que o segredo era a pipoca. O segredo era a pipoca. E aí Deus multiplicou, né? Muitos jovens foram alcançados. Eu creio que mesmo os que não permaneceram, a semente foi plantada. Foi plantada. E eu creio que muitos jovens de Águas Formosas passaram por ali e foram abençoados, né? E estão até hoje, né? A Casa de Paz ainda... Sim, os frutos, né? Porque tem muitas pessoas que de lá para cá permaneceram até hoje. E glória a Deus pela vida dessas pessoas. E a Casa de Paz permanece até hoje também. Com certeza. Isso é bom demais. Um lugar que os jovens possam ir como um lugar de acolhimento também. Às vezes o jovem ele não tem nem um lugar para estar. Quantos jovens, né, que dentro das suas próprias casas vivem tantas turbulências, então aí convidado para a Casa de Paz, aí vai ali, sem nenhuma expectativa, mas chega ali, se sente acolhido. O quão bom é a gente se sentir acolhido no lugar. Então eu acredito que a célula traz também essa intimidade, essa descontração, esse movimento assim mais simples e que às vezes quebra até a barreira, que tem gente que não consegue ir direto para a igreja, né? Verdade. Mas vai numa célula, de lá ele acaba congregando na igreja. Isso. Que bênção isso. E passou. O que os jovens têm experimentado nesses últimos tempos? Então, Ellen, hoje Deus ele quase assim que me empurrou para os jovens, né? Que, como eu te falei, eu nem esperava, mas Deus me empurrou para esse ministério e é muito gratificante você ver jovens sendo transformados. Talvez se você me perguntasse assim, qual que é o que é mais marcante hoje no meu ministério, aquilo que Deus me confiou, foi sobre restauração da identidade nos jovens e sobre a orfandade, né? Isso é algo muito, muito forte que Deus tem ministrado no meu coração. Sempre eu tenho ministrado sobre paternidade e sobre identidade, porque foi uma área que Deus me curou. Então, aonde você é curado, você pode curar outras pessoas, né? Verdade. E o mais gratificante hoje é que eu percebo que jovens que têm chegado ali chegam assim frustrados, porque às vezes não teve um pai, não teve um pai presente, né? E não é firmado na sua identidade. Muitos problemas que os jovens têm hoje é por falta de identidade. Sim. Porque alguém falou alguma coisa com ele e aquela palavra negativa afetou o comportamento dele e ele se tornou uma pessoa limitada em alguma área da vida dele. Muitos chegam lá tímidos, muitos chegam lá com depressão, com angústia, cabisbaixos. E é gratificante a gente perceber como que Deus vai trabalhando na vida deles. Ver o processo. O processo, né? Então, jovens que não conseguiam nem falar, daqui a pouco já estão ministrando, estão dando testemunho e estão buscando a Deus, estão orando. Então, isso é muito gratificante. E a questão da orfandade é algo também muito forte, porque
eu também passei por isso, porque meu pai me registrou, né? Eu tenho no registro do meu pai, só que eu não convivi com meu pai. Meu pai, ele vinha de vez em quando, me via, eu sempre respeitei ele, respeito muito. Meu pai é vivo ainda, eu tenho 86 anos, né? E é uma pessoa de um coração enorme, mas eu não tive convivência com ele. Então, eu não sei o que é ter um pai dentro de casa. Nunca não soube o que era ter um pai dentro de casa. Fui criado só pela minha mãe. Então, isso não deixa de deixar ali um vazio, né? Uma lacuna, uma marca, uma limitação, né? E quando eu encontrei Jesus, que eu fui transformado pelo Evangelho, foi isso que aconteceu. Eu fui curado nessa questão. Então, eu fui curado da orfandade. Então, quando eu vejo um jovem hoje que chega, às vezes me abraça e começa a chorar ali por um problema, talvez porque não teve um pai, eu sei o que ele está passando, porque eu passei por isso. Você entende. Mas assim como eu fui curado, eu posso ministrar cura sobre eles também. Glória a Deus. Então, eu creio que essa é a marca talvez mais forte que no meu ministério hoje com os jovens, talvez porque eles são atraídos assim, é por causa disso. A questão da identidade e da paternidade. Inclusive, a paternidade espiritual é algo que é muito falado e a gente vê muito dentro da Max, né? Como algo vivido dentro da igreja. E eu acho isso muito bonito. Acho lindo quando a igreja ela tem essa noção do que é a paternidade espiritual. Inclusive, aquela questão de você fazer um discípulo que faz outro, e ele vai crescendo isso. Isso é muito bacana. E essa visão de paternidade é algo que sempre teve na Max, ela se desenvolveu ao longo do tempo. Como você vê essa questão? Eu creio assim que é um propósito de Deus para os últimos dias, né? Malaquias, o profeta Malaquias, no Antigo Testamento, ele termina o Antigo Testamento falando assim: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então ele está falando de um tempo onde os filhos vão se alinhar com os pais e os pais vão se alinhar ao coração dos filhos, porque tudo que Deus faz através da família. Então isso é bíblico, né? E quando Jesus veio, no ministério de Jesus, se você observar, quem mais fala de paternidade na Bíblia é Jesus, porque quando ele vai ensinar a orar, ele fala assim: ora assim, Pai nosso que está no céu. Quer dizer, o Pai não era só dele, o Pai era nosso. Aí ele fala, o Filipe fala com ele assim: Senhor, me mostra o Pai. Ele fala: quem me vê o Pai. Então Jesus, ele foi aquele que falou o que mais falou sobre paternidade. E isso, de certa forma, ficou um pouco perdido assim na igreja. A igreja perdeu essa mensagem, porque a igreja ela focou muito tempo no ensino, né? Principalmente nos mestres, né? Mas eu creio que Deus está restaurando muitas coisas na igreja. Nós cremos que nós estamos vivendo um período de restauração. Então Deus restaurou os dons, Deus restaurou o ministério profético um tempo atrás, e essa mensagem de paternidade também é uma mensagem de restauração, porque por muito tempo a igreja perdeu isso, esqueceu isso. E é uma palavra que realmente traz cura para quem entende. Sim. Há também uma confusão também, Eli, um pouco, porque muitas pessoas, elas, por falta de sabedoria, não entenderam o que é ser um pai espiritual e começou a ser um abusador espiritual das pessoas, talvez um líder, né? Ou uma igreja que não é uma igreja saudável. Sim. Então muitas pessoas também foram feridas. Sim. Por essa paternidade que não é uma paternidade bíblica, né? Que se aproveitam até e fazem uma certa manipulação com as pessoas. E as pessoas estão enraizadas ali, achando que está tudo certo e está tudo normal, às vezes não enxergam. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque o sistema da igreja é um sistema que muitas vezes pode ferir as pessoas se os líderes não forem maduros e essas pessoas também não forem maduras. Então, eu entendo que Deus vai me usar para exercer paternidade em favor das pessoas, mas não para manipular as pessoas. E nem para oprimir. Nem para oprimir as pessoas. Então, assim, hoje a nossa juventude, eu entendo que elas têm a liberdade de viver a vida delas.
Então, tipo assim, não é aquela coisa adoecida, né? Eu vou viajar tal dia, eu vou pedir meu pastor, que eu tenho que viajar, eu vou ver o que ele acha. Então, isso não é uma paternidade sadia. Então, eu sempre ensino os jovens isso, olha, vocês têm que saber entrar, vocês têm que saber sair. E ninguém é dono de ninguém. Eu não sou dono das pessoas, né? O pastor está ali para ser um orientador, um facilitador. E os filhos é aqueles que chegam voluntariamente. Eu sempre penso o seguinte: se você tem que segurar qualquer coisa, então isso que você está segurando não é seu. Tudo que Deus te dá, você pode soltar as mãos que permanecem com você. Então, as pessoas que Deus coloca na sua vida para que você cuide delas, elas vão chegar. Mas elas vão chegar para quê? Para serem amadas, para serem cuidadas, né? Então, esse é o meu entendimento. Sim. E, pastor, a gente tem visto ultimamente assim, algo muito forte sobre mesa, sobre comunhão, sobre estar na mesa. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que é algo também que eu tenho visto que vocês têm feito muito e têm pregado muito sobre isso. Qual a importância da mesa? E por que essa simbologia da mesa? Explica pra gente. Então, eu creio que a mesa ela tem tudo a ver com a paternidade também, né? Porque o que acontece? A maioria das vezes que a Bíblia vai falar de mesa, a Bíblia vai falar de um relacionamento mais íntimo de Jesus. Jesus ele pregava para as multidões, se você ler lá nos textos. Mas as revelações mais profundas de Jesus e as transformações que os discípulos experimentaram foram naquele momento de intimidade. Foi quando ele estava ali com os 12. Às vezes ele tirava ali 3 para orar. Então, assim, as maiores transformações acontecem quando você está na intimidade com o outro, com o próximo. Então, o nosso desafio hoje é sair das 4 paredes, né? E entrar para as casas das pessoas, para a realidade das pessoas, e a mesa traz isso. A mesa traz essa comunhão, né? Porque às vezes você vai lá na igreja e a palavra do pastor é abençoada, é uma bênção e tudo, mas você não tem a oportunidade de sentar com ele. É verdade. Né? Você não conhece a vida dele. Fica um relacionamento muito, muito longe, distante. Muito longe, entendeu? Fica algo assim, distante, superficial, né? E a verdade, você só vai ser transformado quando você sentar na mesa e na mesa você vê o defeito do outro, né? Na mesa... Você aprende a amar, Aprende né? a amar, suportar, né? Suportar, verdade. Na mesa ninguém é superior a ninguém. Verdade. Né? Na mesa todo mundo está nivelado mesmo. E eu acredito que gera confiança também, porque você não vai confiar talvez no seu pastor de forma assim completa, se você só vê o pastor pregando lá no altar e você não convive com ele, você não conversa com ele. Então, assim, eu acredito que a mesa também gera essa confiança uns nos outros, né? De você conversar, de você pedir um conselho, de você se abrir até. Que quantos jovens, às vezes, não se abrem, né, para os seus líderes porque não tem essa proximidade. E o quão bom eu acho isso e a importância dessa comunhão que vocês estão sempre buscando e batendo, assim, em cima da tecla da importância. Isso é muito bacana. E eu creio que isso não tem a ver com a Max, né? Eu creio que isso tem a ver com o reino, né? Sim. Então, todas, na verdade, acho que isso que Deus está fazendo no Brasil e onde é que Deus tem apontado esse ensinamento, pessoas têm feito e Deus tem restaurado, né? Pessoas. Eu vejo muitos testemunhos de pessoas que estavam feridas, machucadas, né? Até desiludidas com a igreja. E, de repente, quando elas sentam na mesa, elas são curadas, né? Verdade. Aí ali vem o perdão, vem o arrependimento e Deus começa a transformar. Realmente. Né? Aquela música de Tamires Garcia, A Tua Mesa Cura, é uma canção que realmente fala sobre isso. Verdade. Inclusive, o testemunho dela desta canção, né, foi de uma cura por causa da mesa, dessa comunhão. E eu acho lindo também. Verdade. E as pessoas gostam demais dessa canção e, inclusive, acho que tem chamado tanta atenção sobre esse assunto. Essa canção acho que trouxe também esse entendimento até maior sobre isso e uma visão assim que a pessoa pensou, nossa, eu acho que eu preciso refletir sobre isso aqui. Eu acredito que essa canção também veio como esse momento assim importante. Outra canção também, que agora eu estou me relembrando aqui, é a de Anne Ferraz, a mais nova canção dela, Jardim Secreto, que também trouxe essa visão já da intimidade, desse buscar a Deus. E falando em Anne Ferraz e nas canções, o como você vê, assim, na verdade, o quão importante você vê essas canções para essa geração de hoje, as canções da Anne, e que não é de hoje, mas assim, tudo que tem acontecido através dessas canções, como você vê isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, ela, assim, hoje nós vivemos assim nesse mundo
do mercado gospel, né, que as pessoas dizem. E quem é cantor tem aquela tendência, às vezes, de gravar aquilo que vai fazer sucesso, né? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro e tudo. Mas Anne, eu convivo com ela e, assim, todas as músicas que ela gravou, eu via ela orando aquelas canções, né? Então, assim, quantas vezes que eu cheguei, assim, lá no quarto ou lá no fundo da casa, onde ela gosta de orar, e eu tô vendo ela lá com o violãozinho dela e escrevendo as letras e chorando e cantando. Então, assim, aquela mesma pessoa que está lá na frente cantando é a mesma quando ninguém está vendo. Então, eu acho que as músicas que Deus deu para ela tem impactado as pessoas por causa disso, porque é a vida dela mesmo. Sim. Então não é uma coisa que ela está fazendo ali para ganhar dinheiro, porque não é uma personagem. Aquilo ali é ela mesma, né? Quando ela fala do jardim secreto, que ela já conhece aquele lugar, então é uma realidade da vida dela. São canções geradas realmente no secreto, no secreto. Né? Então, quem estiver ouvindo, quem escutar, pode ter certeza que é aquilo que ela vive mesmo. Ali não tem falsidade, não. É a vida dela mesmo, mulher de oração mesmo. Glória a Deus. O marido pode falar, né? Ele pode testemunhar. Pastor Sena, então, você também faz uma faculdade, né, de História. Conta pra gente, por que você decidiu História? E se você deseja ser realmente um professor, e por quê? Por quais motivos, assim? Então, eu sempre tive um sonho de fazer essa faculdade de História. Eu sempre gostei de História, né? Quando eu estudava no colégio, as matérias exatas, né? Eu sempre não ia muito bem, não. Mas as humanas, né? História, era minha área. E eu sempre gostei. Só que, como eu falei aqui na entrevista, eu comecei a trabalhar muito novo, assim, para casar mesmo. E quando você casa, aí você não tem muito tempo mais para estudar essas coisas. E ficou aquela coisa adormecida, né? Eu esqueci, me envolvi também no ministério. E aí, há uns 4 anos atrás, as minhas irmãs sabiam desse sonho, né, que eu tinha de fazer essa faculdade. E aí elas me impressionaram, assim, né, me empurraram. Colocaram contra a parede. Não, você tem que fazer. E me ajudaram e fez a inscrição. Umas pagou uma parte, outra pagou outra. E juntou a fazer a vaquinha, todo mundo ali, né? E minha mãe também. E aí eu entendi que Deus estava abrindo uma porta. E qual é o propósito também? O propósito é entrar nas escolas, não para simplesmente ser mais um professor ali, né? Mas para levar a luz de Deus também para aqueles ambientes. Né? Porque lá na escola tem muitos jovens que precisam de Deus. E é necessário, eu até falei essa semana, no final de semana, no seminário que eu ministrei, que nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo em todos os lugares. Sim. Então, nas escolas, né, na política, enfim, todos os lugares nós precisamos de pessoas que entendem o Evangelho. E mais do que ser um professor de história, eu quero poder, de alguma forma, levar essa luz de Deus para aquele ambiente, né? Que é um ambiente, às vezes, tão carregado, né? Tem tanta coisa ruim que acontece em escolas, tantos jovens que precisam, né? Sim. Então, esse é o meu... Que às vezes não são percebidos, né? Porque às vezes o jovem, ele consegue disfarçar até. Ele vai pra lá todo dia e ninguém percebe que às vezes a pessoa tem uma depressão, tem uma crise de ansiedade, tem uma crise de pânico. Tem coisas ali que estão escondidas ali. Às vezes a pessoa até sorri durante o dia e ninguém vê, assim, e sabe na cara também, da pessoa, às vezes. uma coisa que eu tenho notado é que muitas vezes o jovem pensa assim: o meu professor, ele é ateu. Meu professor não acredita em Deus. O meu professor é muito inteligente. Então eu quero ser muito inteligente, eu vou ser igual ao meu professor. Então ele começa muitas vezes a entrar por esse caminho e abandonar até a fé. Sim, porque ele fala assim: todo mundo lá na escola, os meus professores são referência para mim, e eles não acreditam nessas coisas que meu pastor está pregando. É verdade. Então, o que as pessoas não sabem é que às vezes as pessoas mais cultas que existiram foram pessoas tementes a Deus. Sim. Se você for ver, por exemplo, Daniel, né, que era um sábio na Babilônia, o próprio Paulo, que era um cara muito estudado, e assim, a própria reforma protestante, né, Lutero, João Calvino, que as escolas que nós temos hoje, né, elas são herança da reforma protestante. Então, é um equívoco você pensar que você, por ter uma fé, você não pode ser uma pessoa
que estude, né? Que tenha também a sabedoria aqui das coisas da terra. Então, nós temos que quebrar esse paradigma, né? Então, qual que é o desejo do meu coração? Que se levantem mais professores, psicólogos, médicos, que têm esse amor pelo Evangelho, que creem, né, no Evangelho e que estão lá como bênção naquele lugar, né? Sim, glória a Deus. Eu acho que é um propósito tão lindo, né? A gente ter uma pessoa que vai ser realmente luz na vida daqueles alunos que tanto precisam, né? Às vezes até de eles enxergarem algo diferente, né? do que estão tão acostumados a ver, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Pastor, assim, qual mensagem você gostaria de deixar hoje para os jovens da nossa geração? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens da nossa geração aquilo que queima no meu coração é o seguinte: Deus, Jesus, né? Como as pessoas podem dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enfim, a maneira como você fala e coloca o nome de Deus, ele é muito mais do que uma religião. Eu acho que a grande dificuldade hoje das juventudes, dos jovens, de se achegarem a Deus, é porque elas olham para Deus, olham para Jesus e já pensam assim em algo religioso. E, querendo ou não, a religiosidade afasta as pessoas de Deus, porque é uma coisa assim muito mecânica, às vezes uma coisa muito distante. Mas o que o jovem precisa entender é que Jesus, ele é real. E ele não é uma religião. Ele é uma experiência que você pode ter verdadeira, sabe? Ele realmente existe, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele pode transformar a vida das pessoas. Então, talvez o jovem que está me vendo agora, que está assistindo essa entrevista, tenha isso em mente, busque ter uma experiência com Deus, porque Deus é verdadeiro, Deus é real. Às vezes você já teve uma experiência religiosa, às vezes você até se frustrou, né, com uma experiência religiosa, se frustrou com o pastor, com a igreja, ou com qualquer coisa, mas não pare nessa frustração. Existe um Deus na pessoa de Jesus que quer se revelar a você, quer transformar a sua vida. Então, a maior mensagem que eu tenho para falar é isso, que Jesus é real, né? Ele é vivo. Amém. Pastor, se você quiser deixar um abraço para alguém ou para várias pessoas, a gente já está chegando ao finalzinho, pode deixar aí o abraço. Amém. Eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade aqui, a Ellen, né, por essa rica oportunidade de estar aqui, né? Nós que somos os privilegiados. Amém. E também minha esposa, né, a Anne, minha família, minha mãe, que eu falei muito aqui dela aqui, né, minhas irmãs e todos, principalmente os jovens, né, que Deus me conectou com eles, né? Sim. De uma forma sobrenatural. Quem sou eu, né? Às vezes eu penso assim, Deus poderia ter levantado outras pessoas, mas Deus me levantou e com o propósito de abençoar esses jovens. E você, jovem que está me vendo, que está assistindo essa entrevista aqui, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter um encontro com Jesus, como eu também tive esse encontro, né? Amém. Pastor Sena, uma honra realmente recebê-lo. Amém. Eu que Deus agradeço. Continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, os jovens com os quais você cuida e aqueles também que ainda vão chegar ao longo do tempo. Amém. Que Deus abençoe vocês, abençoe o Ministério Apostólico Cristo Salva, o apóstolo Armando, sua esposa, a pastora Júlia e todos os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo de poder ouvir esse testemunho, essa história de vida incrível. Deus te abençoe hoje e sempre. Muitíssimo obrigada. Amém. E a você que acompanhou o podcast de hoje, muito obrigada. É sempre uma honra ter você por aqui. Lembre-se que você também faz parte dessa família do Pod Ellen. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos, ok? E ative o sininho para as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast. Pod Ellen, um ponto de luz em meio ao caos do mundo. Até a próxima. Tá bom? Ah, ótimo. Não tem cabelo, tá bom? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês?
vocês? Estamos aqui com mais um episódio. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Ellen com uma pessoa especial, um convidado especial que vai trazer a você, Cassiane. Não pode falar não, Cassiane. Cassiane, vou botar você lá fora, Cassiane. O seu já ligou esse notebook? Ou não ligou ainda? Ligou, vou ter que abrir um negócio do programa aqui. Tomara que esse trem salve automaticamente.